Alguém tem pergunta? Vou continuar prosseguindo sobre as possibilidades de negociação. Eu coloquei duas aqui bem diferentes e vai falar um pouquinho do que nós falamos ontem, só que aqui de acordo com as edições. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Minha primeira possibilidade de negociação. Lá no meu contrato ele pode estar tabela CBHPM, quarta edição plena. Segue-se exatamente o valor que está publicado. Então, se o porte e o UCO não tem deflator, não tem inflator. Ele não aumenta, ele não diminui. Ele é exatamente de acordo com a publicação daquela CBHPM. Eu vou cobrar exatamente o que está publicado naquela versão contratualizada. Então tá, CBHPM, quarta edição plena. O que diz que é pleno, é aquilo que está publicado. O que eles lançaram na publicação é o que eu vou cobrar. Ele não aumenta e nem diminui. Então, se o UCO é 11,50, eu vou cobrar 11,50. E os portes também, vou cobrar de acordo com o que está publicado. Mas aqui, no segundo exemplo, eu tenho tabela CBHPM, quarta edição, com inflator de 10% no porte e deflator de 20% no UCO. Nossa, já embolei a minha cabeça. Embolou tudo. Primeiro porque eu não sei nem o que é inflator, nem o que é deflator. Acredite, gente. Tem gente que trabalha em faturamento e não sabe o que é inflator e não sabe o que é deflator. Tudo que é inflator aumenta, ele infla, ele cresce. Tudo que é deflator, ele diminui, ele tira. Então, inflator, eu vou estar aumentando, deflator, diminuindo. Então, o que quero dizer com isso? Porte 1A. Aqui diz que eu tenho um inflator de 10% no porte. Então, se o meu porte 1A é R$8, eu vou somar 10% a mais desse valor. Então, o meu porte, ele passa a ser R$8,80. E eu tenho um deflator de 20% na minha UCO. Então, se a UCO é 11,50, eu vou tirar 20% desse valor e a minha UCO passa a ser R$ 9,20. Conseguiram entender isso? É muito importante que isso esteja esclarecido para que vocês possam saber o cálculo correto e se o sistema está fazendo a leitura correta de inflator e deflator. Tem pergunta, Daniela? Não tem pergunta? Vou continuar no conteúdo. Junção de versões diferentes. Isso acontece muito. E eu dei o exemplo que eu usei ontem, foi aquela tabela do meu contrato diz que é a CBHPM 2012, mas com os cálculos de porte e UCO da publicação da CBHPM de 2003. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Exemplo, estrutura de tabela. Estrutura de tabela significa que os códigos e as nomenclaturas, que todos os procedimentos constantes na CBHPM de 2018 eu posso fazer, eu posso realizar na minha clínica, no meu hospital, tudo que tem dentro da 2018 eu posso fazer. Mas aqui diz estrutura de tabela CBHPM 2018 e valores da quarta edição plena. Então, aqui embaixo eu descrevi. Nesse caso, segue-se a base da CBHPM 2018. O que quer dizer com isso? Todos os exames e procedimentos constantes na 2018 está habilitado para que eu possa realizar, com regras, observações, instruções e parâmetros de UCO, de porte, de auxiliar e de porte anestésico da CBHPM quarta edição plena. Mas a conversão para o valor, ela é da quarta edição.
Então vamos lá. Se eu posso cobrar tudo que tem na 2018, com suas regras, com suas observações, com as suas instruções, o parâmetro de porte, de UCO, de auxiliar, de porte anestésico é tudo da 2018. Então, se uma consulta na CBHPM 2018 é porte 5C e na quarta edição o porte é 1A, eu vou cobrar o porte da 5C. Só que eu não vou pegar esse porte 5C da publicação de portes da CBHPM 2018. Eu vou cobrar aquele 5C o valor que tem na quarta edição da tabela CBHPM plena. Então, se na CBHPM 2018 o porte 5C é R$200 e na quarta edição o porte 5C é 80, o valor da minha consulta é R$80, porque a minha referência de valoração de preço, ela é da quarta edição. Na tabela 2018 eu vou pegar regra, observação, instrução, o número do porte, o valor a quantidade do UCO, o número dos auxiliares, o número do porte da 2018, mas o valor constante na publicação de 2004. Até aqui deu para entender? Tem pergunta? Tem uma pergunta da Joiciane. Ela diz o seguinte: se eu tenho um deflator no porte, ou UCO, quando for cobrar exames com taxa de redução, a redução será em cima do valor com o deflator? Não entendi a pergunta. Faz de novo, Dani. Eu entendi que ela tem um deflator no UCO e no porte. Certo? Isso. Se eu tenho um deflator no porte e no UCO, quando for cobrar exames com taxa de redução, a redução será em cima do valor com o deflator? Eu acho que ela não formulou a pergunta de uma forma clara, mas assim, se você tem redução de valor no porte e no UCO, o porte e o UCO vão ser calculados já com esse inflator. Se ela tirar esse deflator no final do procedimento, ela pode estar fazendo o cálculo errado, porque muitas vezes esses valores de deflator, eles são diferenciados. Nem sempre eles vão ser iguais. Então, o ideal é que ela calcule o porte com o deflator relacionado ao porte, calcule a UCO com o reflator, com o deflator relacionado ao UCO e some os dois valores encontrados para ela poder ter o valor do exame. Respondido? Ela pergunta também: todas as edições têm os mesmos portes, de 1A até 14C? É regra, eu botei lá no início para vocês. São 14 portes com 3 subgrupos cada. Então, em todas as edições, essa estrutura é a mesma. Vai sempre ser do porte 1A ao porte 14C. O que muda são os valores referentes a esses portes. Mas os portes, eles não mudam. Eles sempre vão ser do 1A ao 14C. Vai sempre ser número 1, porte 1, porte 1A, porte 1B, porte 1C. Porte 2, porte 2A, porte 2B, porte 2C. O que muda de uma edição para outra são os valores. A estrutura do porte, ela não é modificada. Mais pergunta?